Olá, eu sou a doutora Tamiri Siqueira, médica, cirurgiã, otorrinolaringologista, especialista em rinoplastia e eu já fiz mais de 1000 rinoplastias durante a minha carreira. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre mim, para me apresentar a você que deseja fazer uma rinoplastia comigo e deseja saber um pouquinho mais sobre a minha história. Bom, e começando do início, um pouquinho sobre mim, eu sou da Zona Sul de São Paulo, nascida e criada paulistana, da região do Capão Redondo. Acho que muita gente conhece e as nossas condições não eram as melhores, mas em casa nós tínhamos um combinado. Eu sempre quis medicina, desde criancinha. Eu me recordo com 4, 5 anos de idade já falar que eu queria ser médica. E meus pais, sabendo, tendo a consciência de que não é fácil, fizeram um combinado comigo e com a minha irmã. Nós vamos investir na sua educação, fazendo o nosso máximo, e não foi fácil, mas a sua faculdade de medicina tem que ser pública, porque nós não temos condições aí de bancar uma faculdade de medicina. E muito bem, eu aceitei o combinado, eu sou muito responsável com o que eu combino e assim eu fiz. Com 18 anos, eu passei na faculdade de medicina e fiz minha graduação na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, que é mais conhecida como a Unesp, a estadual aqui de São Paulo. Me mudei para Botucatu sozinha e comecei ali os meus estudos. Durante a graduação, eu decidi pela área da otorrinolaringologia e fiz também em Botucatu mais 3 anos de residência médica em otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço. Durante esse período, eu sempre gostei de estudar, não vou mentir para vocês que eu sou bem nerd. Eu também fiz o meu mestrado profissional durante esse período da residência, o que foi um grande desafio. Terminei essa etapa e fui me especializar em algo que eu gostava, mas não imaginava que me descobriria, que é a área da plástica facial. Me mudei para a região de Campinas Americana, fiz a minha especialização por volta aí uns 2 anos a duração dessa especialização e comecei realmente de fato a ter os meus próprios pacientes, os meus próprios casos, e a vida é diferente quando a gente está sozinho. Eu sempre tive o apoio da minha família, mas sendo a primeira médica, os desafios são maiores. Até para você que pensa em fazer medicina, não desista. Mesmo que você não tenha ninguém ali da mesma área, insista, porque fazer o que a gente gosta é a melhor sensação do mundo. Eu amo o meu trabalho, eu sou muito responsável no meu trabalho, mas eu também demando essa responsabilidade tanto da minha equipe quanto também dos meus pacientes. E o fato de eu amar o meu trabalho também me fez conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo. Eu também já fiz uma rinoplastia, eu também já fui paciente. E sendo paciente, tendo essas transformações em mim, ficou muito mais fácil entender a dor da minha paciente e principalmente os motivos pelos quais ela chegou nessa decisão de fazer uma rinoplastia. Tem muitas coisas que a gente não consegue explicar e só vai lembrar depois qual é o significado, o que aquilo quer dizer, e para mim foi exatamente isso. Compartilhando um pouquinho da minha experiência, eu nunca me achei uma pessoa feia, tá, pessoal? Mas o meu nariz definitivamente não era bonito e precisava mudar. Mas nós temos prioridades nas nossas vidas. Todo mundo tem. Nem sempre é na hora que a gente quer. E chegou ali a oportunidade de eu realizar a minha cirurgia. Fiz todo o pré-operatório, pós-operatório, passei pelos períodos de inchaço, pelo cheiro estranho, repuxava e ai meu Deus, o medo. Eu passei por tudo isso. Uma coisa que eu aprendi também é não subestimar a dor do meu paciente. Se aquilo é tão importante é porque realmente pode estar acontecendo alguma coisa. Isso me fez ser uma médica melhor, a não subestimar o paciente, a escutar o paciente, a tentar entender, mesmo que ele não consiga, o comportamento do meu paciente. Eu não quero só operar, eu quero conhecer quem eu estou operando. Porque conhecendo, eu consigo saber qual é o melhor caminho para o meu paciente. E falando um pouquinho mais sobre o que eu mais gosto da minha profissão, é claro que é uma das melhores sensações é quando o paciente chega feliz. É quando ele se sente bem, quando ele se sente bonito, quando ele se sente valorizado, quando ele se sente visto.
Quem não? Eu tive essas sensações também e a gente identifica, a gente olha para a pessoa no pós-operatório e sabe que ela tá feliz. E essa felicidade se reflete em outras áreas da vida dela. Parece que ela fica mais leve. Parece que aquilo que incomodava tanto e não incomoda mais tirou um peso da vida dela e ela finalmente pode ser quem ela realmente é, ter essa liberdade. É isso que me fez me apaixonar pela rinoplastia. Como uma coisa tão pequenininha pode fazer uma diferença tão grande na vida de alguém. Porque fez na minha e eu só entendi quando eu fiz. Mas muito bem, eu falei pra vocês no início do vídeo que eu era nerd e continuo sendo. Eu adoro estudar e o que eu mais gosto de estudar e os casos que eu mais gosto de fazer são os casos complexos. Eu gosto de um desafio. O desafio, casos desafiadores, aquele nariz que é recusado por muitos cirurgiões, eu gosto. Eu gosto porque é um paciente que me ensina, é um paciente que me cobra, é um paciente que me faz melhorar. Eu gosto de rinoplastias revisionais. Já fiz secundárias, terciárias, quartenárias, quintenárias de outros pacientes e eu aprendo em cada caso. Eu gosto muito de operar narizes étnicos, asiáticos, narizes que já foram operados anteriormente, narizes que passaram por procedimentos realizados por profissionais não médicos. Agora é muito frequente. Eu gosto desses pacientes, são pacientes realistas e são pacientes que precisam de ajuda mesmo. E quanto aos meus resultados, é óbvio que todo mundo quer saber. Eu me considero muito boa e não é ego, é um fato. Minha taxa de reoperações é muito baixa, a minha taxa de satisfação é muito alta, mas isso também tem muito a ver com o meu senso estético. Para mim, o melhor resultado é aquele que alcança a naturalidade. E a naturalidade pode passar despercebida em alguns casos, mas nunca pelo meu paciente. É importante ressaltar que os resultados também dependem do meu próprio paciente. Por isso, eu sou aquela médica que vai se dedicar muito à sua primeira consulta. Eu tenho para mim que quanto mais você explica para o seu paciente o processo, como funciona, o que ele vai passar, o que ele deve esperar de tudo isso, melhor. Porque a desinformação, ela é muito prejudicial para qualquer tipo de tratamento. E é por isso que na sua consulta eu vou te explicar exatamente qual será o nosso planejamento e o que você deve esperar e o que você não deve esperar da sua cirurgia. Então, se você me acompanhou até aqui, é porque você já está decidida a mudar o seu nariz. E por isso, eu te espero para a gente conversar, você tirar suas dúvidas na nossa primeira consulta e você definir realmente qual é o nariz ideal para essa sua nova fase.